Olá, gente, a minha saudação é com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou seu amigo Fábio Araújo e nós estamos aqui para lançar mais um vídeo para o nosso canal Reflexão Fábio Araújo. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, por favor, compartilhe o nosso canal e se inscreve no nosso canal. Uma coisa importantíssima acerca de canal no YouTube é que você precisa, sempre que assistir os nossos vídeos, você ativa o sino da notificação, deixa o seu like, deixa o seu dislike também, para que você também possa contribuir no crescimento desse canal. Hoje é dia 29 de junho de 2020 e nós vamos gravar um vídeo interessantíssimo vindo da parte de Deus para nós. Todos nós sabemos que o nosso vídeo, o nosso canal, melhor dizendo, ele é um canal de cunho escatológico. Nada também que nos impeça de gravar qualquer outros vídeos, tirar alguma dúvida, falar de um assunto que alguém sugerir, mas o nosso principal tratado aqui é esse tipo de assunto. Eu quero louvar a Deus por você que já está inscrito no nosso canal. No dia 2 de junho, de 2 de julho, melhor dizendo, de 2020, estamos chegando aí ao nosso terceiro mês do nosso canal. Então, um canal muito novo, ainda estamos aí aprendendo muita coisa, ouvindo muitas sugestões e eu quero agradecer a Deus. Agora, eu espero que você esteja aprendendo bastante conosco aqui acerca do canal Reflexão Fábio Araújo. Como o assunto de escatologia, como o assunto do fim dos tempos, do arrebatamento da igreja, do que vai acontecer na tribulação, esses assuntos escatológicos são assuntos bastante complexos. Eu posso dizer para você, na minha humilde opinião, que é o assunto mais complexo de toda a história da Bíblia, de todos os assuntos que você possa tratar, meditar, buscar, rebuscar na Bíblia, esse assunto escatológico é o assunto mais complexo de toda a história da Bíblia. Mas nós estamos aqui nos esforçando para ajudar você no conhecimento da palavra de Deus por meio desse assunto e ficar preparado, porque logo, logo nos encontraremos com o Senhor Jesus nesse grande, esperado arrebatamento da igreja. Hoje nós vamos falar sobre as três manifestações de Deus e o fim. O que são as três manifestações de Deus? Primeira manifestação de Deus, Deus sobre o homem. Segunda manifestação de Deus, Deus no meio do homem. E terceira manifestação de Deus, Deus dentro do homem. Nós aprendemos desde a nossa conversão ao Evangelho que o nosso Deus, ele é triuno e nós conhecemos como a Santíssima Trindade, não é? O Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. E isso está mais do que provado para nós. Isso está mais do que provado que os três agem e manifestam-se em favor da humanidade. Na primeira manifestação de Deus, que é Deus sobre o homem, nós já aprendemos logo de cara que no Gênesis capítulo 1 e no verso de número 2 diz o seguinte, anote aí na sua Bíblia, Gênesis 1, verso 2 diz o seguinte, e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí alguém me perguntou e disse assim, mas para que propósito o Espírito de Deus a se mover sobre a face das águas? Nós precisamos olhar sempre o Antigo Testamento como sombra do Novo Testamento. A antiga aliança está anunciando a nova. A nova aliança está escondida na antiga aliança. É preciso nós entendermos isso claramente. Então, o que é que me faz entender o motivo do Espírito de Deus estar se movendo sobre, já que eu estou falando sobre a primeira manifestação de Deus, que é Deus sobre o homem. Na antiga aliança, Deus não se movia e não se manifestava nem dentro e nem no meio do homem, mas era sobre. Então Deus se apossava dos homens,
Deus usava os homens temporariamente para um propósito e para um objetivo. Não é como nos nossos dias de hoje. Então preste bem atenção. O Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então, a face das águas aqui, ou as águas, melhor dizendo, eu posso entender, porque quando eu olho para a profecia, lá na profecia do Apocalipse, água e mar representa povos e nação. Então eu posso concluir de que aqui há uma indicação do mover de Deus em Gênesis 1:2 sobre multidões, sobre povos e sobre nações. Você quer ver uma coisa interessante também sobre a primeira manifestação de Deus? Está em Números, capítulo de número 11. Números, capítulo de número 11, aqui mesmo no Pentateuco, no capítulo de número 11 de Números, a gente vai aprender o que Deus fez com Moisés. Em um momento na vida de Moisés, que Moisés estava precisando de auxiliadores, de contribuintes, de cooperadores para o seu ministério. E no capítulo 11 e no verso de número 16 está escrito: Disse o Senhor a Moisés: Ajunta-te 70 homens dos anciãos de Israel, de quem sabes que são anciãos do povo, e são oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação, e ali porão contigo. Aí o que é que diz agora no 17? Então eu descerei ali, e falarei contigo, tirarei do Espírito que está sobre ti, e colocarei sobre eles. Deus sobre o homem. Tirarei, Moisés, do Espírito que está sobre e colocarei sobre. Uma coisa interessante que nós aprendemos aqui também, ainda falando sobre a manifestação de Deus sobre o homem, é 1 Samuel, capítulo de número 10, verso de número 10. O que diz aqui sobre a chamada de Saul, a consagração de Saul, a ordenação de Saul a rei. O que está escrito? Chegando eles ao outeiro, eis que um grupo de profetas saiu ao encontro deles, e o Espírito do Senhor se apoderou de Saul. E Saul profetizava no meio deles. Saul só passou a profetizar como confirmação da unção de Deus sobre a vida dele, depois que Deus se apossou. Essa palavra se apossou aqui é o mesmo que se apoderou. Tomou posse daquele homem naquele momento. Então, na primeira manifestação de Deus, Deus está sobre o homem. Agora eu quero falar para você rapidamente sobre a segunda manifestação de Deus, no livro de João, no capítulo de número 1, no verso de número 1, que diz o seguinte. O que diz João, capítulo de número 1, verso 1? No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Essa aqui é uma tradução mais atualizada. Ele estava no princípio com Deus. Agora eu quero que você olhe comigo o verso de número 14, do capítulo 1 de João. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele habitou. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Filho do seu Pai, cheio de graça e de verdade. Aleluia. O Verbo se fez carne. A palavra, verbo é palavra, se fez carne e habitou entre os homens. Ele habitou entre os discípulos. Ele habitou entre a multidão que o acompanhava. Ele habitou no meio dos necessitados, dos pobres, dos carentes. A primeira manifestação de Deus, Deus sobre o homem. A segunda manifestação de Deus, Deus no meio do homem através de Jesus, para viver com o homem e provar para o homem que é possível viver no mundo corrompido e não se corromper, que é possível viver no mundo imundo e não viver na imundícia, e assim sucessivamente. Na terceira manifestação de Deus, a gente vai enxergar algo aqui muito interessante. Algo muito interessante. Atos dos Apóstolos, no capítulo 1,
Deus está cumprindo uma promessa feita por Jesus em João 14 e em João 16, de que enviaria um Consolador, um outro Consolador. E aqui em Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 2, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 2, verso 1 diz o seguinte: E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e veemente e encheu toda a casa e os que estavam assentados. Aqui agora, Deus está dando início à sua terceira manifestação. Deus dentro do homem. Aleluia. Todos foram cheios do Espírito Santo. Aqui possamos enxergar claramente a terceira manifestação de Deus. Qual é a terceira manifestação de Deus? Deus dentro do homem. Uma coisa interessante que eu encontrei no texto sagrado enquanto eu preparava esse estudo foi um texto em 2 Coríntios, capítulo de número 4. 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 8, diz o seguinte: 2 Coríntios, capítulo de número 4, verso de número 7, melhor dizendo. Vamos ver só o 7 aqui. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Temos, porém, esse tesouro. Eu posso conjecturar Paulo apontando para os céus. Em vaso de barro, nós somos o vaso. E o tesouro habitando em nós. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Santíssima Trindade. E aqui nós estamos comprovando a terceira manifestação de Deus. Deus dentro do homem. Antigamente ele estava sobre, em Cristo ele estava no meio, e no Espírito Santo ele está dentro de cada um de nós. Coisa linda, né, meu irmão? Romanos capítulo de número 8. Romanos capítulo de número 8, verso de número 9, diz o seguinte: 8:9. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito. No é dentro, é unificado, é com Ele. Vocês não estão na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Aqui eles estavam falando para pessoas duvidosas, que as obras dessas pessoas não estavam autenticando tanto de que eles tinham o Espírito Santo dentro deles. Mas Paulo está dando certeza de quem tem uma experiência verdadeira com Deus, terá a habitação do Espírito Santo na sua vida. E qual é a conclusão que eu quero tirar nesse vídeo? É que desde o início, que Deus está buscando essa aproximação com o homem. Na antiga aliança, ele esteve sobre o homem. Em Jesus, ele esteve no meio do homem. E no Espírito Santo, ele está na terceira e última manifestação. É Deus dentro do homem. Só que eu quero encerrar esse vídeo falando uma coisa interessante para você. Até o arrebatamento da igreja, o Espírito Santo estará na terra. Agora chegou na escatologia. Por que que o Espírito Santo será tirado da terra? Exatamente porque aqueles que ele habita no período da grande tribulação já não estará mais aqui. No dia que a igreja subir para o arrebatamento, o Espírito Santo subirá com ele. Aqui na terra, o Espírito Santo não ficará. Porque a razão do Espírito Santo está na terra, são os vencedores. São aqueles que hão de ser arrebatados. São aqueles que estão aguardando a manifestação do arrebatamento da igreja, que acontecerá num abrir e no fechar de olhos. Então, quando o Espírito Santo subir, ou quando a igreja subir, melhor dizendo, é sinal de que o Espírito Santo também irá subir. E eu quero encerrar esse vídeo dizendo para você, aproveite,
porque parte da igreja que ficará para a tribulação e para a grande tribulação, que terá um período de 7 anos, o Espírito Santo não estará aqui, nem na terra e nem dentro deles. A única razão e o único motivo do Espírito Santo ainda estar aqui na terra sou eu e você, que está perseverando na fé até o momento do soar da última trombeta e nós seremos arrebatados. Espero que você tenha aprendido através desse vídeo que as 3 manifestações de Deus indicam o fim de todas as coisas. Não haverá mais outra manifestação. Não espere mais outra manifestação de Deus. O Espírito Santo, Deus Espírito, dentro de nós, é a indicação da última manifestação de Deus até o arrebatamento da igreja. No próximo vídeo, eu vou te explicar claramente quem vai estar aqui na terra para salvar muitos que ficarão para o período da grande tribulação. Deus abençoe a sua vida, compartilhe o nosso canal e se você foi grandemente abençoada, só compartilhe se você for grandemente abençoada. Vamos multiplicar esse canal, vamos fazer esse canal crescer e desenvolver para a glória do nosso Deus. E não esqueça, o fato de você estar sofrendo não significa que você está só. Deus sempre está do seu lado. Até o nosso próximo vídeo.